Ele era um homem frio, dono de uma fazenda milionária, rude, amargurado, fechado para o amor. Mas tudo mudou quando ela apareceu. A filha da cozinheira, humilde, forte e virgem. Ele nunca imaginou que essa mulher pudesse despertar nele, algo que nem ele sabia existir. Naquela noite, ao som da natureza, sob a luz do luar, ele não resistiu. Ela, pela primeira vez, sentiu o toque de um homem que a desejava, e a amava como se a vida dele dependesse disso. Mas nem tudo seria fácil. Inveja e desconfiança ameaçariam esse amor ardente. Gosta dos nossos romances? Escreve aqui nos comentários. Fogo! E vamos escrever muito mais histórias para você. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Rafael sempre fora um homem de poucas palavras e muitos feitos. Desde que perdera a esposa há mais de uma década, sua vida se resumira à lida com o gado e ao comando firme de seus funcionários. A dor o havia transformado em um homem seco, frio, de olhar duro e expressão fechada. Naquela manhã, porém, ao voltar da inspeção dos currais, percebeu um movimento diferente na cozinha da sede da fazenda. Sentiu o cheiro do pão fresco, ouviu a voz alegre da cozinheira, e então a viu. Parada ao lado do fogão, mexendo uma panela, estava uma jovem que ele nunca vira ali antes. Longos cabelos ondulados, cor de mel, presos de maneira displicente. A pele clara contrastava com os olhos dourados, iluminados pela luz suave que entrava pela janela. Ela ria de algo que a mãe dissera, e Rafael ficou ali, parado, observando, sem entender o que aquela visão causava nele. A cozinheira o percebeu e sorriu. Patrão, essa é minha filha mais velha, Isadora. Veio me ajudar esses dias. Isadora virou-se, com o olhar tímido, mas firme. Muito prazer, senhor Rafael. Ele apenas assentiu com a cabeça, incapaz de pronunciar qualquer palavra. Apenas girou nos calcanhares e saiu da cozinha, o coração batendo estranho no peito, como não fazia há anos. Nos dias seguintes, Rafael percebeu que passava cada vez mais vezes pela cozinha, ora para pedir um café, ora para fazer alguma pergunta sem importância. Sempre que entrava, seus olhos procuravam por ela, mesmo que sua boca continuasse muda e o semblante fechado. Isadora, por sua vez, notava a presença constante daquele homem grande, forte, de cabelos negros já com mechas grisalhas, os traços marcados pelo tempo e pela vida difícil no campo. Ela já tinha ouvido muitas histórias sobre Rafael. O homem que mandava mais do que falava, que não admitia erros, que desprezava qualquer tentativa de aproximação afetiva. Sabia que ele não era um homem para se brincar e, principalmente, que não poderia se iludir com olhares ou gestos que talvez nem fossem reais. Isadora carregava, no fundo da alma, a dor de uma rejeição antiga, de um homem que a usara e depois a descartara como se fosse nada. Desde então, havia decidido que não se permitiria mais sofrer daquele jeito. Mas, apesar disso, não conseguia evitar o frio na barriga cada vez que Rafael cruzava a porta da cozinha, com aquele olhar de comando, a postura ereta, o corpo forte, imponente. Ela se perguntava se aquilo era só admiração, ou se, perigosamente, estava começando a ser algo mais. Numa tarde abafada, enquanto estendia roupas no varal atrás da casa, Isadora sentiu novamente o olhar dele sobre si. Virou-se devagar e viu Rafael, encostado na cerca de madeira, braços cruzados, observando-a em silêncio. O coração dela acelerou, mas ela manteve a compostura. "Precisa de algo, patrão?" perguntou, sem conseguir evitar que a voz saísse um pouco trêmula. Ele não respondeu de imediato. Apenas a fitou mais, intensamente, os olhos cor-de-mel brilhando como o sol que dourava a tarde. Então, com a voz grave e controlada, disse: "Só passando por aqui." E, sem mais, virou-se e caminhou em direção ao curral, deixando Isadora ali, com o peito apertado, as mãos suando e uma estranha sensação de que sua vida acabara de mudar para sempre. Desde aquele dia no varal, Rafael
Não conseguia mais afastar Isadora dos pensamentos. A imagem dela, com o vestido simples, os cabelos soltos pelo vento, os olhos atentos, tudo parecia ter se tatuado em sua mente. Ele, um homem de 52 anos, endurecido pela perda, pelas intempéries do campo, pela responsabilidade de comandar uma fazenda milionária, estava agora refém de algo que não sabia explicar. Desejo, fascínio. Talvez esperança. Isadora também não conseguia mais esconder de si mesma. Estava atraída por Rafael. A princípio, fora a presença dele que a impressionara. Aquele homem forte, másculo, com os músculos marcados sob a camisa, de algodão, os olhos intensos e aquela seriedade que escondia mais do que mostrava. Mas agora, era mais do que isso. Ela começou a perceber detalhes. Como ele sempre se aproximava devagar, como seu olhar percorria cada gesto dela e como, apesar da aparência rude, havia uma tristeza escondida naquela expressão. Isadora sabia que ele era viúvo, que perdera a esposa de forma trágica. Talvez por isso se escondesse por trás daquela casca dura, protegendo-se de qualquer sentimento que pudesse feri-lo de novo. E foi exatamente isso que fez com que ela se aproximasse, sem perceber, um pouco mais a cada dia. Numa manhã, ao levar uma cesta de frutas frescas até a varanda da sede, Isadora deu de cara com Rafael sentado na cadeira de madeira, polindo a sela de um dos cavalos. Ele ergueu o olhar assim que sentiu a presença dela. "Trouxe para o senhor", disse ela, depositando a cesta sobre a mesa. Rafael fitou a cesta, mas logo voltou o olhar para ela fixamente. "Obrigado, Isadora." Era a primeira vez que ele dizia seu nome. Ela estremeceu. "De nada." "Patrão." Ele inclinou-se um pouco, passando o pano pelo couro da sela, mas sem desviar os olhos dela. "Não precisa me chamar assim." "Rafael está bom." Isadora sorriu, tímida, e virou-se para ir embora, mas ele a deteve com a voz grave. "Fica mais um pouco." Ela parou, o coração acelerado, e virou-se devagar, fitando aquele homem que, pela primeira vez, parecia permitir que alguém atravessasse suas defesas. Isadora sentou-se na beirada da varanda, ao lado da cesta. "Está gostando daqui?" perguntou ele, como quem procura um motivo qualquer para mantê-la perto. Ela assentiu. "Gosto, sim." "É tranquilo." Rafael soltou um sorriso discreto, o primeiro que ela via. "Nem todo mundo acha isso." "Eu não sou todo mundo", respondeu ela, com uma leveza que surpreendeu até a si mesma. Ele parou de polir a sela, largou o pano sobre a mesa e se inclinou na direção dela. Os olhos de Rafael cravaram nos dela, e naquele instante, não havia mais silêncio ou distância. Só atenção latente, densa, intensa. Ele não disse mais nada, apenas a observou por longos segundos, como se quisesse decorar cada traço daquele rosto de mulher que mexia com ele de uma forma que nenhuma outra fora capaz. Então, como quem se dá conta de que estava indo longe demais, Rafael se levantou, abruptamente, e saiu da varanda, caminhando em direção aos currais. Isadora ficou ali, sozinha, com o peito arfando e o rosto quente, sem saber o que a abalava mais, o olhar dele, ou o fato de que, pela primeira vez, sentiu que poderia ser, de verdade, desejada. O que nem ela, nem ele sabiam, é que aquele era apenas o começo, e que muito em breve, o desejo que ardia calado entre os dois explodiria, sem que nenhum dos dois fosse capaz de impedir. Naquela tarde abafada, Rafael caminhava pela fazenda, sentindo o calor pesado e a angústia que parecia consumir sua alma. Desde a última conversa com Isadora, algo dentro dele havia mudado. Ou, talvez, acordado. Ele sempre fora um homem de poucas palavras, de decisões rápidas e frias. Viúvo há anos, nunca mais permitira que mulher alguma se aproximasse. Mas Isadora, ela surgira como um sopro inesperado de vida. Enquanto ele cruzava o pasto, viu-a de longe. Isadora estava à beira do lago, lavando algumas roupas. O vestido simples moldava perfeitamente seu corpo curvilíneo.
Os cabelos longos e ondulados estavam presos num coque frouxo, com algumas mechas soltas, dançando com a brisa leve. Rafael parou. O peito arfou involuntariamente. Queria ir até ela, puxá-la contra seu corpo, sentir o perfume suave da pele morena. Mas não podia. Ela era tão jovem, tão doce. E ele, um homem marcado pela dor, com 52 anos, duro, amargo. Não podia ceder. Mas seus pés não obedeceram ao comando da razão. Quando percebeu, já estava caminhando em direção a ela, pisando firme sobre a grama úmida. Isadora percebeu a aproximação e virou-se, os olhos cor-de-mel brilhando sob o sol da tarde. Patrão, Rafael, corrigiu ele, com a voz grave e baixa, parando a poucos passos dela. Ela sorriu, sem esconder a timidez. Rafael. O jeito como ela pronunciou o nome dele mexeu profundamente com seus instintos de homem. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. O que faz aqui sozinha? Gosto desse lugar. É tranquilo, respondeu, molhando mais uma peça de roupa no lago. Rafael se ajoelhou ao lado dela, sentindo o cheiro suave de sabonete que vinha da pele dela. Por alguns segundos ficaram em silêncio. Só o som da água correndo e o canto dos pássaros preenchiam o ambiente. Até que ele não resistiu. Ergueu uma mecha do cabelo dela, enrolando-a nos dedos calejados. Você é muito bonita, Isadora. Ela arregalou os olhos, surpresa pela ousadia dele, mas não se afastou. Pelo contrário, ficou ali, parada, sentindo a pele arrepiar, o coração disparar. Ninguém me disse isso, sussurrou ela, com a voz embargada. Rafael franziu o senho, surpreso. Como assim? Isadora desviou o olhar, envergonhada. Eu nunca fui importante para ninguém. Rafael sentiu o peito apertar. Ela não merecia ouvir isso. Não merecia pensar isso. Sem pensar, levou a mão ao rosto dela, acariciando suavemente sua bochecha. Pois saiba que você é a mulher mais linda que já vi. Isadora fechou os olhos, absorvendo aquelas palavras que jamais imaginou ouvir. Quando abriu novamente, viu Rafael tão perto que podia sentir o calor do corpo dele. Ele inclinou o rosto, roçando de leve os lábios no canto da boca dela. Isadora prendeu a respiração. Queria, mas de repente, ele se afastou, abruptamente. Levantou-se e caminhou de volta para a sede, deixando-a ali, confusa, tremendo, com o coração prestes a explodir. Rafael entrou em casa e trancou a porta, respirando fundo, encostando-se na madeira fria. Não podia, não devia, mas já sabia. Sabia que não conseguiria resistir por muito mais tempo. Ela era tudo o que ele nunca soube que precisava. E mais cedo ou mais tarde, ele não conseguiria mais segurar o homem que agora queria dominá-la, protegê-la e amá-la como nunca amou ninguém. A noite havia caído, cobrindo a fazenda com um manto silencioso, quebrado apenas pelo mugido distante dos bois e o coachar dos sapos perto do lago. Rafael não conseguia dormir. Virava-se na cama, inquieto, com a lembrança viva de Isadora tão perto, ajoelhada ao seu lado no lago, os cabelos soltos e o olhar vulnerável. Ele sabia que precisava colocar um fim naquilo, antes que fosse tarde demais. Antes que seu desejo o traísse. Mas era tarde, muito tarde. O som da água correndo chamou sua atenção. Levantou-se, calçou as botas e, sem nem perceber, caminhou em direção à cachoeira que ficava nos fundos da fazenda. Era o refúgio de todos, ali, mas naquela noite parecia ser o refúgio dela também. Quando se aproximou, parou abruptamente atrás de uma árvore. Seus olhos se arregalaram. Ali estava Isadora. Sob a luz prateada da lua, ela se banhava, completamente entregue à natureza, os cabelos mel escorrendo pelas costas nuas, a pele clara brilhando sob o reflexo da água. Rafael prendeu a respiração,
Sentiu o coração bater com força, as veias pulsando, o corpo quente. Ela era linda demais, pura demais. E ele era apenas um homem bruto, marcado pela dor e pelos anos, mas não conseguiu se conter. Deu mais um passo à frente, e a galha seca quebrou sob seu pé. Isadora virou-se assustada, cobrindo-se como pôde com os braços, os olhos arregalados. Quem está aí? Rafael saiu da sombra, o rosto parcialmente iluminado pela lua. Sou eu! Ela ficou sem palavras. O coração disparou. O corpo tremia. Mas não era medo. Era algo novo. Algo que ela nunca havia sentido. Desculpe, murmurou ele, passando a mão nervosa pelos cabelos preto e grisalho, deixando à mostra as mechas grisalhas que o tornavam ainda mais atraente. Isadora mordeu o lábio, sem saber o que dizer. Por que ele estava ali? Por que não conseguia tirar os olhos dela? Rafael então deu mais um passo, e outro, até estar tão perto, que podia sentir o cheiro fresco da água misturado ao perfume natural dela. Eu não devia estar aqui, disse ele com a voz rouca, a respiração pesada. Mas está, respondeu ela, num fio de voz, sem conseguir conter o rubor que tomava conta do seu rosto e do corpo inteiro. Ele levantou a mão e tocou suavemente a ponta do queixo dela, erguendo o rosto para que ela o olhasse. Você é perfeita, murmurou, deixando escapar o que sentia desde o primeiro dia. Isadora fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquelas palavras, e quando abriu, viu Rafael se inclinar, até que seus lábios roçaram suavemente os dela. Foi um beijo tímido, hesitante. Mas bastou para incendiar algo dentro dela. Dentro dele. Ela se entregou, segurando a camisa dele com força, como se temesse que ele fugisse. Mas Rafael não fugiu. Pelo contrário. A segurou pela cintura, trazendo-a contra o peito, forte e másculo, sentindo a respiração dela subirem e descerem com a respiração ofegante. Isadora, sussurrou entre beijos, enquanto acariciava os fios molhados do cabelo dela. Você não sabe o quanto me faz querer ser um homem melhor. Ela sorriu emocionada, os olhos marejados, e então se beijaram com intensidade, com desejo, com paixão. Ali, na cachoeira, sob o olhar silencioso da lua e o som dos animais ao redor, Rafael sabia. Não havia mais volta. Não queria mais resistir. Isadora era dele. E ali, ela vivia a lua de mel, na total entrega que fazia àquele homem que ela estava apaixonada, e ele faria de tudo para provar isso, para provar que ela era o amor da vida dele. Não apenas com palavras, mas com atitudes. O amanhecer pintava o céu de tons alaranjados quando Rafael abriu os olhos. Isadora dormia ao seu lado, abraçada ao seu peito nu, os cabelos mel espalhados, sobre ele como uma pintura viva. Ele sorriu. Nunca pensou que aos 52 anos pudesse sentir novamente aquele tipo de felicidade silenciosa, aquela sensação de completude. Ela estava ali, tão entregue, tão sua, e ele sabia que não podia mais voltar atrás. Deslizou suavemente a ponta dos dedos pela pele macia dela, até que ela abriu os olhos, preguiçosos e cheios de brilho. Bom dia, murmurou com a voz ainda rouca de sono. Bom dia, minha mulher, respondeu ele, beijando-lhe a testa. Isadora sorriu tímida, mas logo desviou o olhar. Havia algo em seu semblante, algo que Rafael não entendeu de imediato. Está arrependida? Perguntou, temendo a resposta. Ela negou com a cabeça, mordendo o lábio inferior, até que criou coragem e falou: Rafael, eu preciso te contar uma coisa. Ele franziu o senho, apoiando-se no cotovelo, olhando nos olhos dela com a intensidade que lhe era natural. O que foi, minha pequena? Ela respirou fundo e soltou. Você foi o primeiro homem da minha vida, e eu não poderia imaginar que
Seria tão perfeito. Rafael ficou em silêncio, como se precisasse de um segundo a mais para processar aquelas palavras. Ele olhava para ela com um olhar doce. Isadora abaixou o olhar, envergonhada. Eu nunca estive com outro homem antes de você. O coração de Rafael disparou. Ele pôde sentir isso, mas ouvi-la dizer deixava o momento ainda mais especial. Aquela mulher, tão cheia de vida, tão linda, tão desejada, e ele havia sido o primeiro, único. Engoliu em seco, segurando o rosto dela com ambas as mãos, fazendo-a olhar novamente para ele. Você era pura, e eu estou me sentindo o homem mais privilegiado desse planeta, ela. Apenas assentiu, com as lágrimas já se formando nos olhos. Eu achava que não era digna, que nenhum homem poderia me querer de verdade, que, antes que ela continuasse, Rafael a puxou para um beijo profundo e demorado, deixando que seus lábios falassem por ele. Quando se separaram, ele sussurrou: "Não diga isso nunca mais." Ela sorriu emocionada, acariciando o rosto forte e marcado dele. Você é tudo para mim, Isadora. E então, como se o amor precisasse ser selado novamente, ele a deitou sobre o lençol simples que estava ali e a fez sua novamente. Outra vez. Dessa vez, com ainda mais carinho, mais ternura. Como se ela fosse uma joia sensível que ele precisava cuidar mais amor. Como quem ama com o corpo, mas sobretudo com a alma. Horas depois, ao chegarem em casa, enquanto tomavam café na varanda da casa, Isadora, com os cabelos ainda soltos e bagunçados, brincava com a xícara, enquanto Rafael a observava em silêncio. Até que ele falou, com a voz firme: "Eu não vou deixar você ir embora." Ela o olhou, surpresa. Como assim? Ele se aproximou, segurando a mão dela com força. "Você é minha mulher." Isadora sorriu emocionada. "Eu já sou sua." "É." Ele a puxou para mais um beijo, desta vez calmo e demorado, como quem sabia que dali para frente eles enfrentariam tudo juntos. O sol brilhava forte sobre a fazenda milionária, mas dentro do peito de Rafael, pela primeira vez em muitos anos, o que brilhava era o amor, simples e verdadeiro. Os dias ao lado de Isadora haviam transformado Rafael. De um homem rude e amargurado, ele havia se tornado alguém que sorria com facilidade, que admirava o canto dos pássaros ao amanhecer e que sonhava com o futuro ao lado dela. Mas nem todos aceitavam essa nova felicidade. Nem todos queriam vê-lo assim, tão diferente. Naquela tarde abafada, enquanto Isadora ajudava sua mãe na cozinha da fazenda, uma visitante inesperada cruzou o terreiro. Beatriz, uma ex-funcionária, ex-amante, e agora, movida apenas pela inveja, se aproximou de Isadora com o olhar venenoso e um sorriso falso. "Você deve estar se achando, não é?" Isadora ergueu o olhar, confusa. "O que quer dizer com isso?" Beatriz deu um passo à frente, a voz impregnada de veneno. Rafael está apenas se divertindo com você." Isadora ficou paralisada. "Não." "Ah, minha querida," continuou Beatriz, girando os cabelos sobre o ombro. "Ele fez o mesmo comigo. Me prometeu tudo, me encheu de juras, e depois me largou. Como vai fazer com você?" Isadora engoliu seco, o coração acelerado. Beatriz sorriu vitoriosa e sussurrou a frase final como uma punhalada. "Ele nunca vai amar uma mulher como você." E se foi, deixando Isadora sozinha, desprotegida e destruída. Naquela noite, Rafael voltou da lida com o corpo exausto, mas o coração leve, ansioso para vê-la, para tê-la em seus braços, como fazia todas as noites desde que se entregaram, um ao outro. Mas ela não estava na varanda, nem na cozinha, e nem no quarto que agora dividiam. "Isadora?" chamou, a voz carregada de preocupação, até que a viu lá fora, próxima à porteira, com uma mochila nas costas.
Aonde você pensa que vai? Perguntou, caminhando apressado até ela. Ela virou-se, os olhos marejados. Eu preciso ir embora. Rafael franziu o senho, aproximando-se mais. O que você está dizendo? Por quê? Ela abaixou o olhar, segurando as lágrimas. Eu não quero ser só mais uma na sua vida. Rafael ficou sem chão. Como assim? Eu sei do seu passado. Rafael! Eu não sou boba! Não quero ser usada! Não posso suportar isso de novo! Ele tentou segurar sua mão, mas ela se esquivou. Não faça isso. Pediu ele, a voz embargando. Isadora mordeu os lábios com força, tentando se manter firme. É melhor assim. E sem mais nenhuma palavra, virou-se e caminhou em direção ao portão da fazenda. Rafael ficou ali, parado, com as mãos fechadas em punhos, o peito apertado e a alma dilacerada. Não! Gritou, correndo atrás dela e segurando-a pelo braço. Você não vai embora! Ela virou-se assustada, com o coração em pedaços. Me solta, Rafael. Ele soltou, percebendo o quão desesperado estava, e então, com a voz rouca, implorou. Me diz, quem colocou isso na sua cabeça? Isadora apenas abaixou o olhar, não conseguindo dizer que fora Beatriz. Por favor, insistiu ele já com os olhos úmidos. Eu te amo, Isadora. Ela engoliu o choro, balançou a cabeça negativamente e foi embora, deixando Rafael sozinho, quebrado, pela primeira vez na vida, totalmente vulnerável. Ele ficou ali, ajoelhado na terra batida, olhando para a estrada vazia, enquanto, dentro de si, a certeza ardia. Ele faria de tudo, tudo, para tê-la de volta. Os dias seguintes foram os mais difíceis na vida de Rafael. Ele, que sempre soubera lidar com gado, bravo, tempestades e até com a própria solidão, agora não sabia lidar com a ausência de Isadora. A cama parecia fria, a fazenda vazia, e o som do silêncio era insuportável. Durante semanas, ele tentou. Mandou recados pela mãe dela, mandou flores silvestres que ele mesmo colheu no campo. Deixou bilhetes, cartas, mas nada. Isadora não respondia. Ela se trancou no mundo dela, ferida, assustada, acreditando naquela mentira cruel. Até que numa tarde, Rafael não aguentou mais. Selou seu cavalo, vestiu sua melhor camisa, ajeitou o chapéu e partiu decidido até a pequena casa onde Isadora agora morava, com a mãe. Ela estava no quintal, estendendo roupas no varal, quando o viu chegando. Seu coração disparou. Rafael desmontou, caminhou até ela e, com o chapéu na mão, a voz firme, mas com o olhar suplicante. A gente precisa conversar. Isadora segurou firme o lençol que estendia, tentando manter a compostura. Não tenho nada para falar, Rafael. Ele se aproximou mais, parando bem diante dela. Você precisa me ouvir, Isadora. Eu nunca te usei. Ela fechou os olhos, contendo as lágrimas. Ele continuou, a voz cada vez mais emocionada. Eu sou um homem bruto, é verdade. Sempre fui. Mas você me mudou. Segurou com delicadeza a mão dela que tremia. Você me ensinou a amar. Ela não conseguiu conter uma lágrima que desceu, silenciosa. Rafael enxugou com o polegar, com a delicadeza que só um homem profundamente apaixonado saberia ter. Eu não sabia o que era felicidade. Até você aparecer naquela cozinha. Com aquele sorriso, ela sorriu, fraca. Rafael, ele se ajoelhou diante dela, ali mesmo, no meio do quintal, sem medo de parecer fraco, sem medo de nada. Eu sou um homem velho, e você é tão jovem, mas eu nunca senti por ninguém o que sinto por você. Respirou fundo e declarou, com os olhos fixos nos dela. Você é a mulher da minha vida, Isadora. Ela chorou, deixou o lençol cair e se jogou nos braços dele, abraçando-o com toda a força de quem esperou demais por aquele momento. Rafael a segurou firme, protegendo-a do mundo inteiro. Me perdoa, pediu ela entre lágrimas.
Eu fiquei com medo. Ele acariciou os cabelos dela, sussurrando: Eu também tive medo, mas não vou mais deixar você ir embora. Nunca mais. Naquela noite, Rafael a levou de volta para a fazenda, de mãos dadas, com o coração leve e cheio de amor. E como nas melhores histórias de amor, eles selaram a reconciliação da forma mais intensa e verdadeira. Na mesma cachoeira onde, meses antes, haviam se entregado pela primeira vez. Debaixo do luar, com o som das águas e dos animais ao fundo, ele fez amor com ela, com delicadeza, paixão e uma entrega total. Minha mulher, sussurrou ele com os lábios colados nos dela. Meu homem, respondeu Isadora sorrindo, com os olhos brilhando de amor. E assim, Isadora e Rafael viveram a paixão mais bonita e intensa que aquela fazenda já viu. Ela engravidou meses depois, e ele explodiu de felicidade, cuidando dela como um homem transformado, amoroso e dedicado. Isadora se tornou a senhora da fazenda e a dona absoluta do coração do homem que um dia foi frio, mas que aprendeu a amar como se sua vida dependesse disso. Agora é com você. Você acha que o amor verdadeiro pode transformar até o homem mais frio e amargurado? Digite sim se você acredita que o amor é capaz de mudar qualquer pessoa. Digite não se você acha que algumas pessoas nunca mudam, por mais que tentem. Escreve aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. E eu vejo você na próxima história. Tchau.